A seguir, uma história de vida. E atenção, dia 5 de novembro é o dia do Enem e da redação. E para isso nós estamos aqui com o Léo Barbosa, professor de português renomado, que veio aqui dar algumas dicas para você se sair bem no Enem. Léo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Você, como professor de português, que ensina em vários cursinhos, já tem essa vivência com o Enem, qual é assim a dica principal para o aluno que vai fazer a prova, estudou o ano inteiro, chega na hora, fica nervoso, dá aquele branco, dá aquela angústia? Como fazer nesse momento? O aluno que já chega tenso à prova do Enem, ele precisa, sobretudo, começar a resolver a prova para aquelas disciplinas que ele tiver mais confiança, mais segurança, uma vez que à medida que ele vai resolvendo a prova, ele vai se acalmando. Mas, assim, se ele preferir, o ideal é que ele comece pela redação, faça o rascunho e depois resolva outras questões. E quando estiver faltando cerca de 1 hora para concluir, para terminar a prova, ele passe a limpo a redação. Então, qual seria, assim, a sua aposta para um assunto que pode cair na redação esse ano? A diretora do INEP, recentemente, em uma entrevista, disse que os candidatos ao Enem vão gostar muito, os jovens vão gostar muito do tema deste ano. Então, partindo desse princípio, eu creio que seja algo relacionado à internet. Mas não a internet propriamente dita, talvez o empoderamento que a internet deu às pessoas, o discurso do ódio, talvez, que circula tanto por aí, e também há muita evidência em relação aos influenciadores digitais, sobretudo os youtubers. Professor Léo, agora na prática, digamos que caia esse tema que você sugeriu, influenciadores digitais. Qual é a dica na prática que o aluno deve fazer? Então, é preciso que o aluno primeiro pense, leia com calma a proposta da redação, né, os textos motivadores. Não é para copiar os textos motivadores, certo? Alguns alunos pensam assim, eu só posso copiar alguma coisinha. É preferível que não, certo? Porque a gente não pode utilizar o texto motivador como uma espécie de bengala para essa poema. Então, na introdução, ele seleciona esses argumentos e já vai dizer qual o impacto que os influenciadores têm na sociedade. Né? Por que essa inovação? Por que eles ganharam essa notoriedade? Porque está tão em evidência. Será que todo mundo pode ser influenciador digital? Esse impacto, ele atinge apenas jovens ou ele afeta toda a sociedade? Então, a introdução ele vai focar o problema, o tema, certo? É preciso que ele, o tempo todo, tenha em mente não fugir a esse tema. Certo. Se ele tangenciar, ele perde ponto na competência 3. Aí depois? Depois, é importante que ele utilize expressões coesivas que vão marcar a sua autoria, o seu posicionamento, como, por exemplo, é imprescindível, é necessário salientar, é importante destacar que os influenciadores digitais, a exemplo dos youtubers, os youtubers são aqueles que têm mais evidência. Quem são esses youtubers? Será que eles têm um impacto, por exemplo, na economia do Brasil? Eles vendem não só ideias, mas também fazem uma publicidade em torno de um produto. E aí, para concluir? Para concluir, é preciso que o aluno ele problematizou. Ao longo da redação, ele precisa problematizar quais são os problemas, quais são os aspectos positivos e negativos. Fica muito mais fácil desenvolver, Lígia, a redação quando ele apresenta os aspectos negativos. Porque ele apresentou os problemas, na conclusão, ele vai inserir os interventores, os agentes interventores e suas respectivas ações. Então, espero que essas dicas realmente ajudem vocês que vão fazer o Enem. Agora, além de ser professor, você também é escritor. Me fala aqui, eu ganhei aqui esse livro, Confesso Estar Vivendo. Confesso Estar Vivendo, o livro aqui escrito por Léo Barbosa. Fala um pouco, Léo, sobre esse seu livro. Esse livro, o Confesso Estar Vivendo, algumas pessoas se interrogam assim, Lígia, por que confesso estar vivendo? É uma coisa óbvia, você está vivo, você está vivendo. Não, né? Confessar estar vivendo,
o livro Confesso Estar Vivendo é uma reafirmação perante a vida. Então, esse gerúndio, estar vivendo, é algo processual. O Oscar Wilde, escritor irlandês, ele diz que a maioria das pessoas só existem e que viver é uma coisa muito difícil. Então, é um reafirmar perante a vida. O texto, o livro, ele é um compilado de textos que eu escrevi no Jornal da Cidade ao longo de 6 anos, dividido em prosa poética, artigo de opinião, eu falo sobre educação, eu falo sobre as inquietações perante a vida, sobre o ser e estar. E no final do livro eu disponibilizo os 7 poemas inéditos. Esse é o meu 4º livro. Por que disponibilizei os 7 poemas inéditos? Porque os meus 3 primeiros livros são de poesia. Sou mais conhecido como poeta do que como prosador. Ah, que bom. E aí, para encerrar o nosso programa, já agradecendo, você disse assim, confesso estar vivendo. E o que fazer para estar vivendo? Numa frase assim, se você pudesse resumir essa essência, todo mundo quer viver e viver bem. O interessante e até irônico de falar sobre o que fazer para viver bem, o contraditório é que para viver bem é preciso encarar a dor, evitar subterfúgios, sendo até redundante, encarar a vida de frente e dar espaço para se permitir, né, e tentar ser você. A autenticidade é algo que dói muito, que é muito difícil de ser alcançada, mas para ser feliz, para se viver bem, é preciso ser autêntico, precisa ser verdadeiro, sobretudo consigo mesmo. Tá bom, é isso mesmo. Eu quero agradecer, então. Prazer, satisfação. Prazer tê-la aqui no nosso programa, eu vou ler com certeza. Obrigado. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, opinião. Um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos. Mas ensinar só não é entender as letras e números em si, a criar um hábito de ler, seja por prazer, seja para estudar ou até para se informar. E a prática da leitura, ela melhora o vocabulário, ela ajuda mais o raciocínio e a interpretação. E o contato com os livros ajuda ainda a formular e organizar uma linha de pensamento. Por isso, a leitura de um ótimo livro é a melhor companhia na hora de elaborar uma redação, por exemplo. Neste domingo, comemoramos o Dia do Livro. E você, recorda qual foi o último livro que você leu? Bom, o meu foi Poder Sem Limites,